A história que vou relatar aqui aconteceu na densa floresta amazônica, com seus rios serpenteantes e vegetação impenetrável. Era o cenário de uma missão secreta conduzida pelo exército brasileiro. Junto a eles, uma equipe de arqueólogos liderada pelo renomado Dr. Rafael Melo estava encarregada de investigar uma descoberta em comum. Sob ordens diretas do alto comando, o grupo foi levado a uma região remota e inexplorada da Amazônia, onde, segundo os satélites, havia algo que jamais deveria existir. A selva era implacável. O calor úmido e os sons constantes dos animais deixavam a equipe inquieta, mas o que mais perturbava era a sensação de estarem sendo observados. O capitão Silva, comandante da operação militar, mantinha os soldados em alerta. Havia rumores entre os militares sobre luzes estranhas vistas à noite e a sensação de que a floresta estava viva de uma maneira que desafiava a lógica. Após dias de marcha, o grupo finalmente chegou ao local indicado. O que encontraram foi além do que qualquer um esperava, e uma ruína enterrada sob a terra, com uma arquitetura que não pertencia a nenhuma civilização conhecida. Mas o mais surpreendente era o objeto encontrado no centro da estrutura, um artefato esférico, suspenso no ar por uma força invisível. Sua superfície negra refletia a luz de maneira antinatural, como se absorvesse a realidade ao seu redor. Dr. Melo, espantado, aproximou-se com cautela. O artefato parecia ser feito de um material que ele nunca tinha visto antes, e estava completamente intacto, apesar de estar enterrado por eras imemoriais. O que perturbava a todos, no entanto, era sua idade. Após uma análise preliminar, foi confirmado que o artefato tinha mais de 13,8 bilhões de anos, e mais antigo que o próprio universo. Isso não faz sentido, e murmurou Dr. Melo, enquanto o capitão Silva mantinha seus homens atentos, as armas prontas para qualquer eventualidade. À noite, durante o acampamento, luzes estranhas começaram a aparecer no céu, movendo-se com padrões desconcertantes. O boitatá, as histórias folclóricas que os soldados locais contavam, agora ganhavam uma nova dimensão. Não eram entidades míticas ou meras lendas, mas algo muito mais antigo e sinistro. Aquilo que as pessoas chamavam de Mãe do Ouro ou Boitatá eram, na verdade, sondas alienígenas que vinham observar os humanos. No dia seguinte, a equipe de cientistas tentou realizar mais testes no artefato, mas algo estava errado. Qualquer tentativa de tocá-lo era interrompida por uma força invisível, uma barreira inquebrável que parecia proteger o objeto. No entanto, enquanto o Dr. Melo estudava a energia que emanava do artefato, ele começou a perceber padrões e uma linguagem codificada nas vibrações emitidas. As noites na floresta estavam cada vez mais perturbadoras. Os soldados relatavam ver sombras movendo-se entre as árvores, figuras humanoides que desapareciam na escuridão. Sussurros ecoavam entre a vegetação, e alguns dos homens começaram a sonhar com civilizações antigas, com seres que vinham de além das estrelas, escravizando raças humanas antes mesmo de o tempo existir. Conforme os cientistas se aprofundavam no estudo do artefato, começaram a perceber algo aterrador. A estrutura em que o artefato estava não era feita por mãos humanas ou terrenas, mas por algo alienígena. Era um templo, uma espécie de câmara destinada a conter e proteger o artefato. A arquitetura era desconcertante, desafiando as leis da física, com ângulos que pareciam mudar dependendo da posição de quem os olhasse. O próprio espaço parecia distorcer ao redor do artefato. Enquanto estudavam a estrutura, Dr. Melo encontrou inscrições que descreviam o artefato como um fragmento da verdade. Era uma peça de algo muito maior, algo que não deveria existir no nosso universo. Os pesadelos começaram a piorar. Soldados e cientistas acordavam gritando no meio da noite, com visões de entidades gigantescas de tentáculos, observando-os das profundezas do cosmos. O artefato parecia estar influenciando suas mentes, revelando segredos proibidos. As luzes no céu tornaram-se mais intensas, e agora pareciam estar se aproximando. Sondas alienígenas ou, talvez, as próprias entidades que haviam colocado o artefato ali, há incontáveis eras, estavam vindo para verificar o progresso dos humanos. As investigações em torno da Mãe do Ouro e do Boitatá, antes folclore, agora faziam sentido. Essas entidades sempre estiveram na Terra, manipulando a percepção dos humanos e usando lendas para esconder sua verdadeira natureza.
Os cientistas descobriram uma entrada escondida abaixo do templo, levando a uma vasta rede de túneis e cavernas. Essas galerias eram antigas e pareciam se estender por quilômetros. Em seu interior, a equipe encontrou inscrições que descreviam seres intraterrenos, híbridos entre humanos e alienígenas, que habitavam essas cavernas. Eram os guardiões do artefato, uma raça antiga manipulada pelas entidades cósmicas para proteger seus segredos. No entanto, a descoberta mais terrível foi feita no fundo de uma dessas galerias. O exército encontrou uma câmara com restos mortais e corpos de humanos deformados, alguns com características alienígenas. Esses seres pareciam ter sofrido mutações terríveis, e sua aparência grotesca indicava que haviam sido expostos a algo além da compreensão. Foi então que as coisas começaram a desmoronar. Durante a investigação da câmara, a energia emitida pelo artefato intensificou-se. O artefato começou a girar em alta velocidade, liberando uma onda de choque que reverberou por toda a floresta. O capitão Silva tentou evacuar a equipe, mas era tarde demais. O artefato havia despertado algo. As criaturas híbridas, que até então permaneciam escondidas nas sombras, começaram a emergir dos túneis. Seres deformados, com traços humanos e alienígenas, avançavam silenciosamente. A equipe entrou em pânico. O rádio do exército não funcionava mais, as bússolas estavam desorientadas, e parecia que o tempo ao redor do templo havia começado a distorcer. Tudo estava além da compreensão. Sem opções, a equipe restante foi forçada a recuar para a superfície, mas as entidades que guardavam o artefato não iam deixá-los escapar. Criaturas sombrias e silenciosas os seguiam de perto, surgindo das sombras e desaparecendo como se fossem parte da própria escuridão. Dr. Melo, em um último ato desesperado, decidiu tentar decifrar a mensagem contida nas vibrações do artefato. Ele acreditava que aquilo poderia encerrar a influência do objeto e deter as entidades. Contudo, a mensagem revelou algo muito pior: o artefato não era apenas uma chave, mas também um farol, um sinal para algo ainda maior, adormecido nas profundezas do cosmos. Conforme ele lia as palavras finais nas inscrições, a verdade se revelou: o artefato não era da Terra, nem de qualquer outro planeta conhecido. Ele vinha de antes da criação do nosso universo, um fragmento de uma entidade que existia antes do tempo e do espaço. Um ser que agora sabia da presença dos humanos, e que retornaria. O último som ouvido pelos sobreviventes foi o eco de um trovão distante, seguido por uma luz no horizonte. As sondas alienígenas estavam se aproximando. Os poucos que conseguiram escapar da floresta jamais contaram o que aconteceu. O exército selou a área, mantendo-a como uma zona de exclusão para proteger o segredo. Mas aqueles que presenciaram o artefato carregam a certeza de que algo terrível, além da compreensão humana, foi despertado. E logo, ele retornaria. Se você gostou dessa história e quer mergulhar ainda mais fundo no mundo do terror e mistério, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar o que achou. E, claro, visite nosso site. Lá você vai encontrar um universo sombrio com lendas urbanas como a loira do banheiro, mulher de branco, povo sombrio e o cão negro, além de mitos e folclore. Temos também uma área dedicada às ciências ocultas, com temas como alquimia, poderes mentais e dons paranormais. Descubra histórias de casas assombradas, explore a criptozoologia com criaturas como Pé Grande, Chupacabra, Demônio de Jersey e muito mais. Esperamos você!